A história não tem piedade do tolo que escolhe a mulher errada. Essa é a lei tácita que todo homem acaba por aprender, mas a maioria aprende tarde demais, de pé sobre o túmulo do seu próprio potencial, a questionar-se como diabos deixou o seu reino ruir, sem disparar um único tiro. Veja bem, o mundo nunca o avisará. A sua mãe não o fará, os seus amigos não podem. E a sociedade, ela lucra com a sua cegueira. Mas Maquiavel sabia. Ele sabia que por trás de todo homem destruído não estava o destino, nem a má sorte, nem a tragédia, mas a mulher errada que ele, tolamente, deixou entrar em sua vida. E enquanto as massas lhe vendem sonhos de lealdade, amor e felicidade eterna, Maquiavel sussurra a verdade. Os homens, em geral, julgam mais pelas aparências do que pela realidade. Todos os homens têm olhos, mas poucos têm o dom da penetração. Você não está aqui para ser entretido, você está aqui para sobreviver. E o que estou prestes a dizer-lhe, ninguém mais ousará dizer em voz alta. Existem apenas dois tipos de mulher neste mundo, a benéfica e a destrutiva. E é só, sem nuances, sem talvez, sem zonas cinzentas. Ou você eleva a sua vida ao escolhê-la, ou se mata lentamente ao permitir que ela fique. E aqui está a realidade cruel. A maioria das mulheres de hoje dominou a arte de parecer benéfica, não sendo mais do que parasitas disfarçadas. Sim, eu disse. Pode dourar a pílula se quiser, mas isso não impedirá que a sua vida arda em chamas ao seu redor quando escolher errado. Isto não é sobre ódio, não é sobre guerra, é sobre estratégia, porque Maquiavel nos ensinou. Aquele que procura enganar, encontrará sempre alguém que se deixará enganar. Esse alguém sempre foi o homem fraco que se recusa a pensar antes de sentir. Portanto, aqui está o seu primeiro mandamento. Nunca escolha apenas pela aparência. Nunca. Ela pode ser a mulher mais bonita que você já viu, mas se a sua mente for vazia, os seus valores forem podres e a sua lealdade estiver à venda para o próximo lance mais alto, você não está a olhar para uma rainha. Você está a olhar para um veneno refinado. Maquiavel disse: todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. Está a ouvir-me? Poucos ousarão olhar além da beleza. Mas o homem de verdade, o homem estratégico, ele olha mais fundo. Ele vê os padrões da mulher, as suas escolhas, as suas lealdades, o seu respeito pela disciplina. Ele observa como ela se move quando ninguém está a olhar, como fala das pessoas que não estão na sala, como trata os empregados, a família, a si mesma. Porque os homens que perdem tudo quase sempre ignoraram estes pequenos sinais. Você não tropeça numa mulher benéfica. Você seleciona-a, você testa-a. Você observa como um general estuda o terreno antes da batalha. Maquiavel escreveu: o homem sábio faz de uma vez o que o tolo faz por fim. Deixe de ser o tolo que espera até estar encurralado. Você não poderá queixar-se mais tarde se ignorou os avisos agora. E deixe-me dar-lhe o segundo mandamento. Nunca escolha uma mulher que não respeita a autoridade masculina. Ponto final. Se ela vê a sua força como uma ameaça em vez de um abrigo, vá embora. Se ela compete com a sua liderança em vez de a complementar, vá embora. Se ela desafia a sua visão, mas não oferece sabedoria, vá embora. Porque uma mulher que não consegue respeitar a ordem masculina transformará a sua vida num caos feminino. É assim que reis caem. É assim que legados morrem. Você não está aqui para salvá-la. Você não está aqui para consertá-la. Você está aqui para construir. E construir requer alinhamento, não oposição. Maquiavel advertiu que os homens, que não conseguem assegurar o seu poder, logo se tornam escravos das mesmas forças que um dia tentaram domar. Você acha que consegue lidar com o drama dela? Acha que consegue gerir a sua falta de respeito? Acha que o amor vai resolver tudo? Não, não vai, porque ela sabe algo que você não sabe. Você já a escolheu e agora ela detém o poder que você lhe entregou como um tolo. Poder nunca é algo que se negocia numa relação. Ou você o possui, ou você o perde. E a maioria dos homens, na sua ânsia de serem amados, entrega o seu poder envolto em palavras de veludo como compromisso, compreensão e parceria. Palavras nobres, lindas mentiras. Maquiavel foi implacável ao expor esta fantasia. É muito mais seguro ser temido do que amado, se tiver de escolher entre os dois. Ouviu bem, se tiver de escolher. Porque no mundo real, amor sem respeito é escravidão com um sorriso. E o homem que deixa uma mulher governá-la em nome da paz não é diferente do rei fantoche, usando uma coroa de lata, enquanto o seu reino apodrece a portas fechadas. Se quer saber quem ela realmente é, observe a sua reação aos seus limites. Diga-lhe não. Veja como ela responde. Corte o acesso dela ao seu tempo, ao seu dinheiro, à sua atenção. Ouça o silêncio que se segue. Ela respeitará a sua distância? Ou irá manipulá-lo de volta com lágrimas, culpa e promessas vazias? Veja, a maioria das mulheres de hoje foi treinada por uma sociedade fraca a acreditar que os homens existem para servir os seus apetites emocionais intermináveis. E a maioria dos homens, desesperada para manter a paz, serve de joelhos. Mas você não é a maioria dos homens. Não depois disto. O seu terceiro mandamento é este. Observe como ela lida com o tédio.
Porque toda mulher se comporta da melhor maneira quando está entretida, quando está a receber presentes, quando a atenção é infinita. Mas o tédio é onde o verdadeiro caráter é revelado. Ela cria valor no silêncio, ou procura o caos para se sentir viva. Ela senta-se com paciência, ou incendeia discussões mesquinhas, apenas para se sentir importante novamente. Porque a mulher que não consegue dominar as suas emoções no tédio destruirá a sua vida, quando as verdadeiras provações começarem. Você quer uma mulher que traz paz, não uma bomba relógio que explode toda vez que a realidade se acalma. E depois, a mentira que você ouviu toda a sua vida. Que um passado promíscuo não importa. Que o passado dela não é da sua conta. Que você é inseguro se importa. Maquiavel riria na sua cara. A promessa dada foi uma necessidade do passado. A palavra quebrada é uma necessidade do presente. Os homens de hoje foram enganados a acreditar que a história de uma mulher não tem impacto na sua lealdade, mas a história é o único indicador que você tem. Uma mulher que traiu outros antes de si não está a começar do zero consigo. Ela está a afiar a faca enquanto você olha para o outro lado. Observe o passado dela, porque ele está a gritar o seu futuro. O quarto mandamento: nunca invista numa mulher cujos valores você não partilha. Você é um homem com uma visão, ou pelo menos deveria ser. E um homem com uma visão não se casa com a luxúria. Ele alinha-se com a missão, a sua missão. Se ela zomba da sua disciplina, se ela revira os olhos para a sua ambição, se ela se importa mais com as redes sociais do que com o seu legado, vá embora. Não me importa quão bem ela fica num vestido. Não me importa quão doce ela soa quando quer algo. Porque aqui está a verdade que você se recusa a engolir. A mulher errada custará o seu destino, e nenhum prazer vale o cemitério do seu potencial. E finalmente, aqui está o mandamento que nenhum homem quer ouvir, mas todo homem deve obedecer. Se ela não teme perdê-lo, ela nunca o valorizará de verdade. Essa é a lei mais fria de todas. A mulher que acredita que você estará sempre lá, não importa o quê, não importa o quanto ela o desrespeite, não importa o quanto ela deixe de agregar valor, essa mulher lentamente passará a desprezá-lo. Por quê? Porque o que não custa nada, não vale nada. E Maquiavel sabia disto melhor do que ninguém. Os homens devem ser ou acarinhados ou esmagados. E as mulheres, por sua natureza, farão o mesmo consigo. Se ela não o pode perder, ela o esmagará. Se ela teme perdê-lo, ela se elevará para estar à sua altura. Homens que são temidos não são cruéis. São respeitados, porque a sua ausência significa algo. Então pare de estar tão disponível. Pare de recompensar o mau comportamento com mais atenção. Pare de implorar por migalhas quando deveria estar a comandar lealdade. O homem que está disposto a ir embora detém o poder. Sempre deteve, sempre deterá. É fácil pregar estas verdades. É muito mais difícil vivê-las. Porque para vivê-las, você precisa primeiro matar o tolo dentro de si. O tolo romântico. O tolo desesperado. O rapaz que ainda acredita que o amor sozinho pode conquistar a natureza de uma mulher. Você foi treinado a pensar que a sua sinceridade o salvará, que a sua lealdade a mudará, que a sua devoção a fará ficar. Não vai. É por isso que tantos homens estão destroçados hoje. Não por mulheres, mas pelas suas próprias ilusões sobre as mulheres. Maquiavel era impiedoso com os homens que se recusavam a encarar a realidade. Os homens são movidos por dois impulsos principais, ou pelo amor ou pelo medo. E não se engane, o medo detém mais poder do que o amor. Sempre deteve, sempre deterá. A mulher da qual você não consegue afastar-se é a mulher que o possui, e ela sabe disso. Veja como uma mulher trata de forma diferente o homem que ela sabe que pode perder. O tom dela suaviza. A lealdade dela afia-se. O caos dela encolhe. Mas o homem que se torna infinitamente disponível recebe o oposto. Ela torna-se mais fria, torna-se mais ousada. Ela testa-o não porque seja má, mas porque a natureza feminina não confia no que não respeita. E um homem que se recusa a proteger o seu valor não é um homem que vale a pena seguir. Deixe-me ser mais claro do que nunca. A mulher mais perigosa na vida de um homem é aquela que o vê como um provedor emocional, mas não como um líder. Você acha que ela o ama porque desabafa consigo, porque chora no seu ombro, porque lhe conta os seus medos. Mas preste atenção. Ela segue a sua orientação, ela submete-se à sua liderança, ela eleva-se quando você eleva o padrão. Senão, você não é o rei dela. Você é o seu contentor de lixo emocional, e ela usá-lo-á até encontrar um homem que ela realmente respeite. Acha isso duro? Ótimo. Deixe queimar, porque essa dor que está a sentir agora é o que o vai despertar. Veja, a maioria dos homens tenta negociar o respeito. Tentam ganhá-lo fazendo mais, curvando-se mais, diminuindo-se. Tolos. Maquiavel avisou-nos. Aquele que engana encontrará sempre aqueles que se permitem ser enganados. E você já se enganou por tempo suficiente. O respeito nunca é negociado, é comandado. E se você tem de implorar por ele, já o perdeu. Então, como você o comanda? Vivendo como se estivesse disposto a perdê-la a qualquer momento, porque o homem que teme a perda torna-se servo dela, mas o homem que abraça a perda torna-se a sua obsessão. Ela vai testá-lo, ela vai desafiá-lo.
Ela vai tentar ver se você é só latido e nenhuma mordida. Você deve morder, você deve afastar-se, você deve desaparecer, não para puni-la, mas para lembrá-la de que você é um homem que se valoriza mais do que teme a ausência dela. Deixe-me dar-lhe o passo mais ignorado de todos. Observe a relação dela com outros homens, não apenas os ex-namorados, não apenas os amigos homens. Observe como ela fala sobre os homens em geral. Ela admira a força masculina ou zomba dela. Ela fala bem do pai, dos irmãos, dos mentores, ou carrega amargura, ressentimento e sarcasmo em relação aos homens que lideraram antes de si, porque aqui está a verdade. Uma mulher que despreza secretamente os homens nunca se submeterá totalmente a você. Ela pode agir docemente no início, mas a sua amargura virá à tona. Sempre vem, e quando vier, você perceberá que se casou com uma competidora, não com uma companheira. Maquiavel escreveu: a promessa dada foi uma necessidade do passado. A palavra quebrada é uma necessidade do presente. As palavras dela não significam nada se os seus padrões não se alinharem. Não se case com o potencial. Não invista em promessas. Invista em padrões. Se a vida dela antes de si era um caos, não se tornará magicamente paz consigo. Se os hábitos dela eram preguiçosos antes de si, não se tornarão subitamente disciplinados ao seu lado. Você não é a exceção. Você é o próximo tolo se ignorar o que está bem na sua frente. Deixe-me dizer-lhe por que a maioria dos homens ignora tudo isto. Porque, no fundo, você quer acreditar que é aquele que pode mudá-la. Você acha que o seu amor é especial. Acha que a sua paciência finalmente decifrará o código. Acha que se ficar tempo suficiente, ela acordará um dia e perceberá que você é o prêmio. Ela não vai. Você não é o pai dela, não é o terapeuta dela, não é o Deus dela. Você é um homem, e o tempo de um homem é a sua vida. Cada minuto que você desperdiça a tentar reformar uma mulher que se recusa a mudar é um minuto que você rouba do seu eu futuro. Maquiavel disse-o da melhor forma: o homem sábio faz de uma vez o que o tolo faz por fim. E a cada segundo que você adia cortar os laços com a mulher errada, você está a viver como o tolo. Aqui está algo que você não ouvirá em nenhum vídeo motivacional. Nenhuma mulher na Terra é o seu propósito. Nenhuma. O seu propósito é a sua missão, a sua disciplina, o seu reino. Uma mulher ou é um ativo para esse propósito, ou é um passivo, e a maioria dos homens inverte esta equação. Eles fazem da mulher o propósito, o centro, a razão pela qual acordam de manhã. E quando ela sente isso, perde todo o respeito por ele. Por quê? Porque as mulheres não confiam em homens que as orbitam. As mulheres confiam em homens que não orbitam nada, exceto a sua missão. É por isso que a mesma mulher que desrespeita um homem venerará outro. A diferença não é a mulher. A diferença é a estrutura do homem. Então, aqui está a sua próxima lição brutal. Nunca escolha uma mulher que não consegue prosperar na sua ausência. Quer saber quem ela realmente é? Dê um passo atrás. Observe como ela vive sem si. Ela desmorona no caos ou eleva-se na disciplina? A mulher que requer atenção constante, validação constante, supervisão constante, ela será a sua morte. Mas a mulher que se multiplica na sua ausência, que mantém a linha quando você não está, que respeita a missão mesmo quando você não está a observar, essa é uma mulher que vale a pena manter. Maquiavel advertiu: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. E nas relações, isto significa uma coisa: você deve estar disposto a deixá-la desconfortável em nome dos seus padrões. Se ela cruza um limite, você aponta-o imediatamente. Se ela desrespeita o seu tempo, você retira-o. Se ela testa a sua força, você mostra-lhe a porta. Não porque você seja cruel, mas porque é um homem que protege o império que está a construir. Se você ceder uma vez, cederá para sempre. E ela sabe disso. Aqui está o próximo mandamento: selecione uma mulher cuja presença fortalece a sua disciplina, não a enfraquece. Uma mulher que encoraja a sua preguiça, que o tenta a faltar ao ginásio, que ri quando você diz não às distrações, essa mulher está a prepará-lo para o fracasso. Ela pode sorrir ao fazer isso, pode chamar-lhe amor, mas é traição. Porque uma mulher de verdade, uma mulher benéfica, é sua aliada na disciplina. Ela afia-o, ela desafia-o a subir mais alto. Ela faz com que cumpra a sua palavra. Ela não implora para que você se mantenha mole. Ela ousa-o a manter-se afiado. E deixe-me dizer algo ao homem que já está encurralado, ao homem que está a ouvir agora a pensar: mas eu já escolhi errado. Não é tarde demais, mas vai custar-lhe tudo o que você construiu em torno desse erro. O seu orgulho, o seu tempo, talvez até o seu dinheiro. Mas pergunte-se isto: o que é mais caro, sair agora ou morrer lentamente pelos próximos 20 anos? Porque não se engane, a mulher errada vai drená-lo até não sobrar nada. E quando você estiver vazio, ela irá embora de qualquer maneira. Porque a natureza não tem simpatia pelo homem que se recusa a liderar a si mesmo. Maquiavel sabia que as pessoas respeitam o que temem perder. E se ela não teme perdê-lo, significa que você já lhe ensinou que não tem espinha dorsal. Mas isso muda hoje. Você não está aqui para ser uma nota de rodapé na história dela. Você está aqui para ser um construtor de reinos. E o reino que você construir será fortalecido ou destruído pela mulher que você deixar entrar nele. O problema da maioria dos homens modernos não é que sejam fracos. É que foram treinados a acreditar que a sua fraqueza é compaixão,
que deixar tudo passar é tolerância, que suportar desrespeito é amor. Mas Maquiavel despojou esta ilusão até a sua verdade nua. Um príncipe que não é sábio por si mesmo não pode ser sabiamente aconselhado. O que significa? Significa que se você for fraco, só atrairá vozes que encorajam a sua fraqueza. É por isso que homens sem padrões parecem colecionar as mulheres mais caóticas. Você pensava que era apenas azarado. Pensava que continuava a encontrar as erradas. Não, você convidou-as a entrar. Você permitiu que ficassem. Você escolheu-as porque a sua fraqueza chamou pelo caos delas como uma chama chama as mariposas. E agora está aqui, a ouvir isto, porque está a começar a despertar. Deixe-me atingi-lo com algo que pode ofendê-lo, mas precisa ser dito. Você está exatamente onde merece estar. Qualquer que seja a mulher que você tem na sua vida agora, seja ela uma bênção ou uma maldição, você a selecionou. Talvez por descuido, talvez por desespero, talvez porque estivesse entediado, mas você fez a escolha, e até que você encare essa verdade brutal, como um homem, continuará a repetir o mesmo ciclo, culpando as mulheres, culpando a sociedade, culpando a má sorte. Chega, assuma a responsabilidade. Porque as lições de Maquiavel só são úteis para o homem que está pronto para deixar de ser a vítima. Eis o que a maioria dos homens faz. Eles esperam que uma mulher perfeita simplesmente apareça. Não fazem nada para construir o seu próprio valor. Não fazem nada para afiar o seu julgamento. Eles flutuam pela vida esperando sentir quando for o certo. Mas sentimentos são mentirosos. As mulheres dominaram a arte de acionar os sentimentos que você anseia: validação, conforto, intimidade. Mas aqui está a lei final, e se esquecer tudo o resto, lembre-se disto. Os homens julgam, em geral, mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver uma coisa, mas poucos conseguem entendê-la. Você tem olhos, mas tem discernimento. Você tem a coragem de sentar-se à frente de uma mulher bonita e ver através da atuação. Você tem a força para se afastar quando o seu corpo grita para ficar. Porque homens de verdade escolhem com base na sabedoria, não na fome. Com base no alinhamento, não no vício. Com base na estratégia a longo prazo, não na luxúria a curto prazo. E aqui está o mandamento final. Teste a lealdade dela na sua ausência, antes de confiar nela na sua presença. Qualquer mulher pode agir corretamente quando você está a observar. O verdadeiro teste é quem ela se torna quando você não está. Ela mantém o seu nome limpo quando você não está na sala. Ela rejeita a atenção de outros homens sem que você precise policiá-la. Ela vive segundo os seus padrões, quando não há recompensa por fazê-lo. Ou ela desvia-se no momento em que você vira as costas. Porque a mulher em quem não se pode confiar quando você está ausente é a mesma mulher que o trairá quando você estiver no seu ponto mais fraco. Não peça desculpa por estabelecer padrões elevados. Não peça desculpa por se afastar quando ela não os cumpre. Você não está aqui para se contentar. Não está aqui para apostar com o seu futuro. Você está aqui para construir. E se ela não pode construir consigo, ela o destruirá. Não porque ela seja má, mas porque essa é a lei da natureza. Maquiavel advertiu os governantes a fortificarem as suas cidades, a protegerem os seus portões, a controlarem as suas fronteiras. Por quê? Porque os reinos caem quando forasteiros obtêm acesso descontrolado ao que deve ser protegido. E tu, meu irmão, és um reino. O teu tempo, a tua energia, os teus recursos, o teu propósito. Eles são a tua fortaleza. Guarda-os como se a tua vida dependesse disso, porque depende. E agora, tens de compreender o jogo final que está a ser jogado contra ti, a ilusão das opções infinitas. A sociedade moderna vendeu-te a mentira de que as mulheres estão por todo o lado, que deves continuar a deslizar, a perseguir, a baixar os teus padrões, porque há sempre outra a chegar. Mas Maquiavel sabia mais. Os homens esquecem mais depressa a morte do pai do que a perda do seu patrimônio. E nada leva um homem à falência mais rápido do que perseguir mulheres que não trazem nada além de dívidas à sua mente, ao seu espírito e ao seu futuro. A verdade é esta: a maioria das mulheres de hoje não merece ser selecionada, e tu sabes disso. No fundo, tu sentes, tu vês, tu sentes isso cada vez que abres o telemóvel e vês mulheres a competir por gostos, mas não por um legado. Mulheres a exibir-se para estranhos, mas a recusarem-se a ser uma parceira digna para um homem com uma missão. No entanto, continuas a dizer a ti mesmo para te contentares, para fazeres concessões, para tolerares. Por quê? Porque tens medo de ficar sozinho. Mas aqui está o golpe final que deves aceitar. É melhor estar sozinho do que com a mulher errada. Porque a mulher errada não vai apenas desperdiçar o teu tempo, ela vai despojar-te daquilo que te faz homem, o teu ímpeto, a tua clareza, o teu propósito. Olha à tua volta. Olha para os homens que um dia admiraste e que caíram nos braços de uma mulher que nunca os respeitou verdadeiramente. Olha para os seus rostos agora, cansados, esgotados, silenciosos. Esse é o teu futuro se ignorares esta mensagem. É aí que vais parar se trocares os teus princípios por conforto. Porque enquanto estás a entreter a mulher errada, a certa está a passar por ti, a ver-te degradar, a ver-te encolher os teus padrões, a ver-te vender o teu futuro por nada mais do que atenção temporária. Deves tornar-te um homem disposto a sofrer a solidão de esperar pela mulher certa, em vez de te curvares à conveniência da errada.
Maquiavel ensinou os governantes a sacrificar o caminho fácil pelo caminho do poder. Os fins justificam os meios, e o teu fim é o teu legado, a tua paz, o teu propósito. Os meios, uma seleção implacável e disciplinada. Porque cada mulher que permites na tua vida está ou a afiar a tua espada ou a cegar a tua lâmina. Não existe mulher neutra, não existe escolha inofensiva. A mulher que escolheres irá ou multiplicar a tua vida ou multiplicar a tua miséria. Ela irá ou despejar combustível no teu fogo ou drenar cada gota da tua ambição. Ela irá ou erguer-se ao teu lado como uma fortaleza ou despedaçar-te como um inimigo silencioso dentro dos teus portões. Isto não é paranoia, é a realidade histórica. Reis caíram não por causa de exércitos, mas pela mulher em quem mais confiavam. Grandes homens foram reduzidos a nada, não pelos seus inimigos, mas pela mulher que permitiram na sua cama, na sua mente, no seu reino. E deixa-me dizer-te a ironia brutal. A mulher que não escolheres, sabiamente será aquela que passarás a vida a justificar a todos os outros. Dirás aos teus amigos que não sabias. Dirás à tua família que simplesmente aconteceu. Dirás a ti mesmo que não foi assim tão mal. Mas no fundo tu saberás. Saberás que viste os sinais. Saberás que ouviste esta mesma mensagem e a ignoraste. E quando o teu reino arder, ninguém virá apagar o fogo, porque ninguém salva um homem da sua própria cobardia. Maquiavel não escreveu para homens que queriam ser amados. Ele escreveu para homens que queriam vencer. E se tu queres verdadeiramente vencer, se queres verdadeiramente construir uma vida que vale a pena defender, então tens de escolher como um governante, não como um tolo. Tens de testar como um rei, não como um mendigo. Deves estar pronto para te afastar. Não porque és frio, mas porque a tua missão é demasiado grande, o teu propósito é demasiado valioso, e o teu tempo é demasiado limitado para ser desperdiçado com alguém que não multiplica o que estás a construir, e agora estás à beira de uma decisão que te definirá não apenas como homem, mas como construtor de um legado, ou como a próxima vítima esquecida da fraqueza. Ouviste os avisos, sentiste a verdade a arder no teu peito. Sabes, sem sombra de dúvida, que o teu futuro depende de como selecionas a mulher ao teu lado. Não amanhã, não no próximo ano, mas agora mesmo. Porque no momento em que baixas o teu padrão, no momento em que ignoras o que ouviste esta noite, no momento em que te contentas com entretenimento, em vez de alinhamento, tu acionas o temporizador da tua própria destruição. Eu não estou aqui para te confortar, estou aqui para te acordar. Porque o conforto foi o que te trouxe até aqui. O conforto foi o que te fez tolerar o que deveria ter sido inaceitável. O conforto é o que transformou reis em mendigos, guerreiros em servos, visionários em homens esquecidos, que dizem a si mesmos, vai melhorar, sabendo no fundo que nunca melhorará. Não com ela, não com esse tipo de mulher. E aqui está a última lei que deves gravar na tua mente. Não acendes por teres sorte com as mulheres. Acendes por seres implacável com os teus padrões. O mundo não te vai aplaudir por isto. Não serás celebrado. Serás ridicularizado. Vão chamar-te duro. Vão chamar-te cruel. Mas o homem que permanece sozinho com a sua paz é mais rico do que o homem que está rodeado por um caos disfarçado de amor. Faz a tua escolha. Se esta mensagem te atingiu no peito, se algo dentro de ti mudou, se finalmente entendeste o que mais ninguém teve a coragem de te dizer, então não continues a deslizar. Age. Gosta deste vídeo agora mesmo. Partilha-o com os homens com quem te importas, porque sabes que eles também precisam de o ouvir. Subscreve este canal para mais verdades brutais e sem desculpas que não ouvirás em mais lado nenhum. E se acreditas nesta missão, se queres ajudar a espalhar esta mensagem a homens por todo o mundo que ainda estão a dormir, apoia o canal através do link na descrição. Porque isto não é apenas conteúdo, isto é um movimento, isto é uma guerra pelo futuro dos homens, e aqueles que se recusarem a acordar serão os que contarão histórias do que perderam, enquanto tu estarás a construir uma vida em que eles nunca tocarão. Faz a tua escolha e fala agora.